pode continuar o nosso objeto de meditação enquanto a gente ouve as breves reflexões. Então, hoje é dia. Hoje é dia 30 já? 30. 30 de novembro de 2025. Início do último. Começa o último mês do ano. Olhando para trás aí faz muito tempo. Foi o Maga Puja, foi o Vaisakha Puja, teve o Vassa. E agora está em dezembro de novo. Os dias e noites continuam passando incessantemente, como estamos usando o nosso tempo. Essa é uma das reflexões que o Buda recomendava de ser feita regularmente. A vida é incerta, a morte é certa. Então é sempre bom revisar isso, né? Como a gente tem usado o nosso tempo, que é algo que não dá para recuperar, não dá para voltar atrás. Coisas perdidas, dinheiro perdido ainda se recupera. Agora, tempo perdido não tem volta. Então, é sempre bom olhar para isso, né? Olhar o que a gente conseguiu fazer nesse último ano. Agora que aproxima essa época, algumas pessoas tiram folga, tiram férias, têm uns dias livres com a família. Então, também é um período para reconsiderar as direções. Alguns contratos acabam, contrato de trabalho, coisas de faculdade, terminam no final do ano. Então, é um período, às vezes, as pessoas reconsiderar as direções que vão tomar nos próximos anos. É uma oportunidade que a gente tem de usar um pouco mais do tempo livre que a gente tiver nesse final de ano para olhar para essas coisas, como a gente tem usado o nosso tempo. Como a gente pode usar melhor o nosso tempo. Porque se a gente for seguir o fluxo do mundo, o mundo vai nos empurrar para várias atividades e vão ocupar muito do nosso tempo. Essas são atividades que nem sempre levam a uma melhoria do nosso estado mental. Os países ocidentais, essa cultura de ter a agenda cheia, né, de ser uma pessoa ocupada, né, associada a uma coisa de tipo, nossa, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa isso. Será que a mente da pessoa realmente está boa de fazer tudo isso? Né? Encher a agenda de coisas, né? Tipo, não, eu faço jiu-jitsu, eu faço inglês, espanhol, alemão, francês, faço ginástica rítmica, eu faço pulo de paraquedas. E a agenda da pessoa de segunda a segunda tem coisas. A pessoa acorda de manhã, ela tem que correr para ir para academia, tem que. A pessoa enfia um tanto de coisa na agenda que às vezes nem sempre é tão benéfica para ela no longo termo. Então é hora também de revisar a agenda.
Tem algum lixo na agenda? Tem alguma coisa que a gente começou a fazer que, tipo, simplesmente é um ralo de tempo? Alguma coisa que suga o nosso tempo, não tem um custo-benefício tão bom? E tem vários extremos, né? Tem desde o pessoal que é workaholic, tem também o pessoal da academia, né? Que tipo, não, a academia tem que ir todo dia, e ponto final, e isso vai fazer você ser feliz, e eu sou feliz por causa disso. A pessoa quer vender esse peixe para você também. Você precisa ir na academia 8 dias por semana, e por aí vai. A gente tem que olhar para nossa mente, como está a nossa mente. Se fazer atividade física num certo nível já dá energia pra gente, porque a gente tem que ir todo dia também. Até que ponto que isso não está além da conta? É hora de achar o ponto de equilíbrio para essas coisas. Como a gente pode equilibrar essas coisas. De forma que a gente tenha também tempo para a nossa prática regular. Porque tal como comer, tal como a gente come todo dia, a gente nutre esse corpo. Se a gente não nutrir essa mente com bons alimentos, com a prática do Dharma, então é muito fácil da mente ir numa direção torta, né, arrastada pelo mundo. E aí muitas coisas que às vezes começam como coisas inocentes vão descarrilando, descarrilando e morra abaixo numa avalanche, numa bola de neve. Então é sempre bom voltar a isso, né? Quanto tempo a gente está olhando, indicando nossa prática, né, regularmente. E se tem alguma coisa na nossa agenda que está comprometendo isso, vamos tentar reorganizar a agenda. Vamos lá, não, esse horário eu consigo praticar melhor, esse horário eu não consigo praticar tão bem. Então reorganiza a agenda, tira coisas, abre mão de coisas que não são necessárias, que não trazem muito benefício, ou que só são, tipo, cultuação do ego. Então, assim, tomar cuidado com essas atividades. E você vê sobre a questão de tomar novos rumos. A mente gosta de segurança, a mente gosta de um pouco mais de planejamento, né? Mas nem sempre as coisas são assim. A gente faz um esforço de analisar as opções disponíveis, né? Olha, coloca no papel, usa nosso intelecto para avaliar o que parece ser a melhor opção, né? Mas chega um ponto ali que não tem mais intelecto. Ali é tipo, aí é intuição ou também um pouco de sorte, né? Um pouco também depende do nosso karma. Então, escolher também tem esse ponto de abrir mão. A gente faz a análise das melhores opções disponíveis, tipo, coloca tudo no papel, tenta ver os prós e contras. E aí, tipo, deixa aquela ideia de molho, né? Deixa a mente no momento pacífico, né? Geralmente é bom uma sugestão, né, para decidir coisas importantes, né? Sempre analisou tudo aquilo de forma intelectual, de forma racional, tá bom. Deixa de molho aquele assunto, vai para a prática de meditação, deixa aquilo a mente aquietar e depois da prática você se pergunta que direção que eu devo tomar. Nessas ocasiões, às vezes a mente tem a tendência a ter apontar numa direção melhor. É como se você tivesse realinhado a sua bússola interna. Então, a chance dela se apontar para o norte correto é maior. Então, você faz o trabalho de. Não é também sair chutando, né? Tipo, ah, não, tem essa opção A e B. Ah, Unidune T, Salame Minguei, escolhe uma. Também não é por aí. Equilibra sabedoria com tranquilidade. E aí faz a escolha, tá abrindo mão também. Tipo, ah, pode ser que tudo não saia como eu planejei, porque é incerto. É incerto. A gente faz abrindo mão, faz com essa abertura de que não, pode dar errado também. Mas se der errado, estou preparado para lidar com isso. Realinho os planos.
não ter medo também de tomar decisões que vão dar errado, porque também aí é um bloqueio, né, que trava a gente de experienciar novas coisas e tentar novas coisas. Porque ter certeza que vai dar certo antes de fazer, não tem como. Vai ficar travado. E você vê também essa coisa de abrir mão. Que às vezes a mente projeta um negócio que não, tal coisa tem que ser assim, tem que ser assado, e eu só escolho se for de tal jeito. Mas aí você não acha aquilo. Você não acha aquilo em nenhum lugar. Aí tem que começar a abrir mão um pouquinho. Abrir mão de alguma coisa. Então é isso, né? Da gente usar esse período para tomar melhores escolhas e também cultivar essa qualidade da renúncia, né? Ok, não dá para ter certeza que vai dar certo, não dá para ter tudo que eu queria que tivesse, mas ok, dá pro gasto. Deve. Também se cultivar esse contentamento, dá pro gasto. Tá bom o suficiente. E se a gente seguir a tendência de que não, eu quero a coisa ideal, quero que seja perfeito, o desgaste para a gente sustentar esse vício da mente vai ser muito grande. Que aí você deixa a mente mal acostumada, né? Mal acostumada com tudo tá perfeito. Aí, tipo, haja trabalho, haja hora extra, haja dinheiro para sustentar esse vício da mente. Então, se a gente consegue abrir mão um pouquinho, não, aqui tá. Tem esses problemas, mas também não tá. Não é o fim do mundo, dá pra viver com isso. Então, achar esse ponto de equilíbrio. Porque o ideal, né, essas pessoas que têm tendências idealistas, né? Assim, quando eu escuto as pessoas com essas coisas bem idealistas, tipo, vem compaixão na mente, né? Que tipo, meu Deus, a pessoa deve sofrer muito, né? Porque a realidade não é do jeito que a pessoa quer que seja. No mundo ideal da teoria, isso deveria ser assim, o país deveria ser perfeito, não deveria existir pobreza, não deveria existir desigualdade. E, ou então no trabalho, né? Os protocolos deviam ser seguidos à risca, tudo devia ser perfeito, tudo devia dar certo. Só que na prática não é assim que acontece, né? Então as coisas já são meio gambiarradas, aí é gambiarra em cima de gambiarra, e aí tipo, a gente tem que lidar com gambiarra. E aí ou a gente aprende a lidar com gambiarra ou fica sonhando que não, se fosse tudo ideal, não existiria nenhum problema, então até meu tempo seria melhor utilizado. Mas não existe isso. O que você tem agora é gambiarra. Você tem que lidar com essa coisa gambiarrada. Então ter essa atitude de abrir mão também. Na teoria a gente aprende na faculdade que tal coisa é assim, assim, assado. Mas na prática às vezes não é bem assim que funciona. Na prática tem mil outras variáveis no meio do caminho. Então você vê, é um período de refletir, de reconsiderar, de repriorizar, de redirecionar. E nesses períodos, né, já que envolve decisões maiores, é sempre bom reforçar a prática e usar essa qualidade mental da tranquilidade, essa sabedoria que vem da mente pacífica. Pacificamente depois faz o dever de casa, né, realizar as possibilidades, pacificamente depois dedica um tempo no final da prática para se perguntar que direção que eu vou. E a mente vai ter um pouco mais de clareza para avaliar isso. Em vez de se decidir no calor de emoções ou de excitação ou de animação, que muitas vezes é um erro, né? Se decidir com base em estados mais emotivos e calorosos, ou ansiedade, ou medo, geralmente dão mais chances de levar a gente para uma direção equivocada.
é sempre bom combinar isso, né? Tanto a sabedoria como tranquilidade da mente para redirecionar e repriorizar a nossa vida. Você vê, mais um ano está chegando ao fim. Mais um ano perto da nossa morte. Um ano a menos que a gente tem. Como a gente está usando esse tempo? É o convite que a gente tem de refletir de forma que a gente possa usar o nosso tempo disponível, que é incerto, da melhor forma possível, para que não tenha arrependimentos depois. A gente possa, quando esse corpo tiver que chegar na hora, tiver que passar, a gente vai poder olhar para trás e falar: não, a gente fez um bom uso do nosso tempo, a gente fez o que dava para fazer com as condições que a gente tinha. Tá bom, fiz um dava para fazer, fiz o melhor que eu pude. E a mente tem tranquilidade, tem paz, não tem remorsos de olhar para trás e, eu desperdicei meu tempo, fiquei quantos dias no celular, rodando no feed. Então, assim, não é o tipo de estado mental que a gente quer ter numa hora dessa. Mas então, quando a gente quer ter isso, né, a gente tem que cultivar as condições aqui e agora. Aqui e agora, para que a mente sabe o que a gente está fazendo. Antes que ele mentir para si mesmo. A gente sabe, né? E nessas horas ela tende a jogar isso na nossa cara. É bom se preparar. Não vai ter para onde correr. A hora da morte é a gente e a morte. A gente é a nossa mente. Como que a gente vai lidar com isso? Então, começa com aqui e agora. Começa com aqui e agora lidando com essa mente, lidando com essas condições que a gente tem que lidar. Essas decisões que a gente tem que tomar. Escolhendo com quem a gente se associa, com quem a gente se envolve, com quem que a gente frequenta. Por aí vai. Então é só isso por hoje. Deixa eu ver aqui comentar alguma coisa.